Nós temos altitude, que tem um efeito na temperatura e na precipitação. Onde é mais frio? Aqui em Muzambinho ou em Poços de Caldas? Em termos médios. Muzambinho, Poços. Por quê? Mais alto. A altitude, ela tem um efeito na temperatura e também na precipitação. Locais mais montanhosos, locais mais altos, chove praticamente todos os dias. Então, quanto maior a temperatura, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por quê? Eu tenho uma massa de ar acima de mim menor, a pressão sobre mim é menor. Então, a temperatura, por sua vez, também vai ser menor. E a precipitação? Quanto mais frio, tende a chover mais, ainda mais por questões de umidade. Chove muito, eu tenho aqui uma certa quantidade de ar, e esse ar, ele aguenta uma certa quantidade de água, sem chover, sem precipitar. Quando esquenta, esse ar, ele aceita uma maior quantidade de umidade. É por isso que quando está frio, você vai tomar banho, logo fica cheio de fumaça no banheiro, logo fica cheio de vapor no banheiro. Temperatura mais fria, o ar aguenta menos água, aguenta segurar menos água. Por isso que tem aquela ideia de umidade relativa. Daí que vem a umidade relativa. Por isso que quando está muito quente, a umidade relativa, por exemplo, tende a diminuir. E quando esfria, a umidade relativa tende a aumentar, justamente por o ar conseguir ou não menos água, mais ou menos água. Movimentação da água. Então, aqui eu tenho a declividade e a forma. A água, ela é muito importante no processo de formação do solo. Então, a declividade, ela vai alterar a movimentação da água em superfície e em subsuperfície. Essa movimentação da água, ela pode alterar, por exemplo, a redução do ferro, igual aquele vídeo que eu deixei para vocês lá. Pode alterar, quando está muito declivoso, a grande quantidade de erosão, não deixando o meu solo envelhecer, os casos do neossolo litólico que a gente viu. Então, por quê? Onde ocorre principalmente os neossolos litólicos? Ocorre principalmente em relevos mais declivosos, onde a erosão não permite o envelhecimento do solo, a criar ali o horizonte B. E essa forma, ela é, do relevo, ela altera a movimentação da água, que por sua vez vai alterar a vegetação, o movimento interno da água, que nós chamamos de pedohidrologia. Então, relevo mais convexo, relevo mais côncavo, relevo mais convexo, linear, isso tudo vai alterando alguns aspectos do solo, inclusive, e posição na paisagem. Posição na paisagem, aqui eu vou comentar algumas posições como terço superior, terço médio e terço inferior. Quando eu comentar sobre a posição de terços, pense aqui um morrinho típico nosso aqui do sul de Minas, olha. Terço superior, terço médio e terço inferior. Então, eu divido mais ou menos em três. Então, quando vocês estiverem passeando agora, quando vocês estiverem andando, viajando, observe o comportamento da vegetação, o comportamento do solo nos diferentes terços da paisagem. Por quê? Movimentação de água, disposição maior ou menor a erosão, está muito relacionado com o relevo. Vocês ouviram uma gata chegando escandalosa aqui? Vamos aqui. Relevo, intimamente relacionado com a erosão natural. A erosão é um processo de rejuvenescimento da paisagem. A erosão não permite que meu solo intemperize, que meu solo envelheça.
E com isso, esse relevo, ele vai controlar o tempo de exposição, quanto de tempo que vai ficar, principalmente a água. Observa a chuva aqui. Vai chover aqui, olha. E chove aqui. Olha o comportamento que vai ser nessa posição da paisagem, na posição plana. Aqui a água ela vai infiltrar, vai ficar mais tempo na paisagem, vai permitir que a rocha intemperize, transformando em solo, vai permitir a lixiviação dos elementos, deixando esse solo mais profundo. E geralmente vermelho também, mais avermelhado. Então, olha, nessa posição da paisagem, eu vou ter solos mais indemnizados. Só um minuto, deixa a Mila latir com o motoqueiro. Vou ter solos mais velhos, mais intemperizados, porque eu tenho uma menor erosão. Pense em erosão como partículas sólidas saindo do meu solo, saindo dessa posição. Aqui eu vou ter uma maior lixiviação, que é justamente o potássio, o magnésio, o cálcio ser lixiviado, ficando os mais resistentes ao intemperismo, a minha fase residual, mais resistente à lixiviação, à movimentação, como ferro e alumínio, por exemplo. E eu vou ter solos mais profundos. Já aqui na encosta, principalmente nessa transição de relevo convexo para côncavo, onde eu tenho uma maior declividade, eu vou ter solos mais novos, porque eu vou ter uma maior erosão. Vai sair mais partículas sólidas e parar nessa parte aqui, ó, de deposição. E uma menor lixiviação, porque a infiltração de água não é tanta, a infiltração de água é menor. E aqui, olha, na nossa região, nós conseguimos observar muitos afloramentos rochosos. Vamos fazer uma associação, por exemplo, nesses locais, de vegetação natural. Onde eu vou ter um solo mais raso, eu vou ter uma vegetação mais rasteira, geralmente. Eu vou ter mais umas pastagens naturais. Lógico, vai depender também do meu material de origem. Se meu material de origem for rico, posso ter umas vegetações mais exuberantes. Enquanto aqui erode mais, vai erodir, aqui embaixo vai sedimentar. Então, sai partículas dessa parte e para aqui embaixo. Então, nessa posição mais baixa, deixa eu limpar aqui a tela. Nessa posição mais baixa, eu vou ter solos mais novos, porque eu tenho uma maior sedimentação. Não deixa o meu solo estruturar. Quando o meu solo está envelhecendo, ele recebe sedimentos, e sedimentos mais novos. E aqui, parte dessa posição, eu vou receber sedimentos coluvionares, que vêm fora da parte mais alta, e aluvionares, que vêm do rio, que é a posição de várzea. Que nós vamos ter uma aula própria de solos de várzea, que é justamente da oscilação no meu rio, que pode ser uma oscilação a cada 5 anos, que pode ter um transbordamento, ou pode ser uma oscilação a cada 50, 100 anos, justamente nessas posições de várzea. Olha que interessante esse livro, 19 lições de pedologia. Vamos ver essa situação aqui, olha. Bem na crista da serra, aqui nessa posição típica de onde vai ocorrer os neossolos. Por quê? Muito declivoso. Não permite que um solo envelheça. Já numa posição um pouquinho mais suave, observe que essa posição aqui, olha, é típica dos nossos morros. É típico dos nossos morros aqui do sul de Minas.
Enquanto nessa posição um pouquinho mais suave, nós vamos ter os solos com B em processo de formação. Quem lembra o nome desse B da aula de câmbio solo? Processo de formação dos B incipientes, olha. Enquanto aqui eu vou ter os NEO, a posição típica da nossa paisagem aqui do sul de Minas, nessa posição aqui nós vamos ter o câmbio solo. O câmbio solo que tem o B incipiente, incípio. E no topo do morro, pensem lá em Muzambinho, lá no Instituto Federal, no topo do morro, a gente tem bem o topo onde possibilita o intemperismo, possibilita a infiltração de água, e eu voltei aqui os latossolos, o horizonte A sob B profundo. Nosso caso não vai ter esse horizonte E, vai ter um A sob um B, bem profundo, que é típico dos nossos solos. Então, aqui, dá para vocês verificarem muito a nossa paisagem. Depois vocês dão uma volta no Google Maps, lá no Google Earth, dá para a gente ver bastante coisa. Então, dá uma volta na nossa região para ver. Muitos desses locais mais movimentados, nós vamos encontrar afloramentos rochosos. Aqui nessa posição, nós vamos encontrar, sem ser na parte de várzea, sem ser na parte de inundação, nós vamos encontrar solos mais rasos. Nos barrancos de estrada, dá para a gente observar esses solos mais rasos, mais próximos do horizonte C. E aqui em cima, nós vamos ter os solos mais profundos, muito bom para o manejo agrícola. Enquanto aqui, ó, nessa região, eu tenho um solo muito vulnerável ambientalmente. Por que muito vulnerável ambientalmente? Dada ao relevo mais acentuado, eu tenho uma maior erosão. São áreas que devem ser deixadas principalmente para áreas de preservação. Enquanto aqui em cima no topo, então, essa parte do topo de morro, nossa, mais suavizada, é uma área boa para o cultivo agrícola. Se fosse para eu instalar, por exemplo, um biodigestor, deixar nessa área. Por quê? Em termos de contaminação do lençol freático, vai estar mais distante do lençol, tem menor risco de erosão. E com isso, o relevo é muito importante nessas tomadas de decisão, que vai influenciar, por sua vez, no solo. Olha o que acontece no plantio de essa foto que eu tirei, num plantinho, num declive, em um local muito declivoso. Para começar, foi um corte de estrada, que já retiraram o solo e foram lá e plantaram. Tinha quase nada de solo, o solo estava começando a se formar. Olha que bonito que fez, ó. Caiu a planta inteira num processo de erosão, num processo de renovação natural do solo. A erosão, aqui está plantado café. Mas nesses locais mais declivosos, mesmo sob vegetação natural, ocorre a erosão, principalmente tendo em vista o cambissolo, quando ocorre cambissolo, ou neossolos, como é nesse caso, olha, o horizonte A sobre a rocha consolidada. Esse horizonte A estava no começo de formação, principalmente que isso foi cortado. Outra posição que eu acho muito interessante de se ver, essa variação de cores na paisagem, justamente provocado pelo relevo, que provoca a movimentação da água. Observem aqui, olha, um solo mais escuro, mais cinza, e logo aqui embaixo eu tenho um solo mais cromático, solo com mais cor. E olha a vegetação exuberante que está aqui. Essa posição na paisagem, próximo dos cursos d'água, são solos mais férteis. Nós vamos ver, são os neossolos flúvicos, onde recebe sedimentos toda vez que o rio inunda. E nesse processo de inundação, é um processo de fertilização natural do meu rio. E quando eu chego mais aqui para baixo, olha, eu vou encontrar, olha aqui, ó. Quem aí é da roça consegue identificar essa planta, mesmo com a foto ruim?
Estava com zoom. Onde dá muito essa plantinha que está ali? Alguém sabe? Pessoal, vocês estão na aula ou vocês estão dormindo? Vocês estão bebendo café? Aquelinho tá com o olho bom. Tá ruim a foto mesmo, João. Ela tá boa. Justamente porque excesso de água. Aqui, dado o relevo, tá sempre alagado. Olha o curso d'água aqui e olha a taboa aqui, olha. Tá sempre inundado. Só plantas que têm a erênquima, que tem esses sistemas para capturar a água consegue. E aqui, olha, cada vez mais matéria orgânica porque tem mais umidade nesse caso. Estou aqui, mas nunca fui da roça. Pô, eu também não, viu, Caroline? O povo pensava que eu era da computação, não que eu fazia agronomia. E é que eu sou agrônomo, né? E aqui, ó, tem a variação de solo mais escuro, passando por cinza, e aqui a vegetação mais exuberante, justamente por causa dessa oscilação. E é explicado pelo solo e também pela movimentação da água. E olha que interessante para vocês, biólogos, o quanto que vocês podem abordar e o quanto vocês têm que prestar atenção no relevo, não só no processo erosivo, mas no processo também de inundação de água. Aqui, olha, vai ter um plantio. Vai ter um plantio aqui. É uma área que, se no meio do plantio do cara chover demais, possivelmente essa parte ele vai perder por excesso de água. Se dá num ano que chove muito, vai inundar e a plantação dele vai ser perdida. Talvez nessa parte aqui não, mas aqui embaixo, para esse solo mais escuro, ele pode perder se chover muito. E observem também que esse solo cinza é um sinal de uma vulnerabilidade ambiental, é uma área muito próxima nesse caso, embora aqui talvez eu não vou ter tanto problema com erosão, mas é um problema o quê? Lixiviação de contaminantes diretamente para o curso d'água, que vai lixiviar diretamente para o curso d'água. Olha, dado a posição na paisagem, naquele terço inferior, ou ainda, aqui não vai ser nem no terço inferior, vai ser na várzea, que nós chamamos de planície de inundação. É uma parte que dá para ser inundada. Então, olha a distribuição aqui do relevo. Isso daqui foi o levantamento de solos do meu mestrado até, que nós fizemos lá no Espírito Santo. Olha aqui a posição mais alta. Olha o solo, como que estava distribuído. Olha, o solo profundo, um pouco mais cromático. Lá o solo é meio sem cor mesmo, tem pouco óxido de ferro, muita caulinita. E olha como que é a distribuição. Olha na parte logo aqui embaixo do brejo, dos organossolos. Aqui, olha, eu estou vendo água. Justamente dessa oscilação do lençol. E uma pena não ter colocado, depois vou colocar nessa aula. Nesse ponto aqui, olha, tinha os cambissolos. Nós tínhamos distribuição lá de solos mais rasos, cambissolos. E dada essa distribuição do relevo da parte mais alta, no meio do morro e na parte de baixada. E para isso, nós dividimos o relevo local. Quando vocês estiverem dando consultoria, vocês vão descrever o relevo local e o relevo regional. Como assim? Dado principalmente em percentual. Quando o relevo é plano, vai de 0 a 3%. O que indica esse 3%? Indica que eu ando 100 metros e altero para cima ou para baixo 3 metros. Então é plano. Olha, plano, suave ondulado, são relevos que vai, olha, 0 a 3, 3 a 8. Para quê? Isso é bom para vocês pensarem assim, olha, o relevo do local,
onde nós vamos fazer o levantamento faunístico, florístico, sei lá o que vocês vão coletar lá, ou fazer levantamento, o relevo local é plano, assoalho ondulado. Você já tem uma noção de como que é esse relevo. Ah, o relevo é ondulado. Observe a nossa região. Nós temos bastante relevo ondulado e bastante relevo forte ondulado. Montanhoso nem tanto. Então, aqui no sul de Minas, tem essa distribuição de relevo ondulado, relevo forte ondulado. Isso é bom para você já ter uma noção da distribuição, do potencial de erosão, da fragilidade do local, possivelmente qual solo pode ocorrer. E o interessante disso, que vocês podem fazer isso daqui tudo em escritório, utilizando técnicas de geoprocessamento. Antes de ir para o local, geralmente nós já dividimos esses relevos. O relevo montanhoso, que de 45% a 70%, e o relevo escarpado, que aqui está errado, que é de 70% a infinito. Por quê? Nesse caso aqui, ó, um relevo de 90 graus, que dá infinito de declive, que eu andei um pouquinho e caio muito. Eu posso ter um declive, um relevo de 200%, por exemplo. Andar 100 e cair 200, muito declivoso. Então, observem que a nossa situação aqui, a nossa região, é justamente de um relevo mais para forte ondulado a ondulado. Em alguns locais, montanhoso. E com isso, nós temos ideias do solo e da vulnerabilidade desse meu solo. E além disso, da declividade, eu tenho que prestar atenção na forma do relevo. E isso que eu acho muito interessante, que eu já falei para o Paulo, para a gente fazer alguns projetos utilizando a forma do relevo e a vegetação. Então, olha, relevo côncavo, olha o que acontece no relevo côncavo. Acumula água. Há um processo de acumulação. Já na parte convexa, nós temos a dispersão da água. Pense no topo de morro lá de Muzambinho. Lá no nosso plano, mais ou menos plano, a água vai estar escorrendo, tá? Separando. É típico esse tipo de forma na formação dos latossolos, onde os nossos latossolos estão sendo destruídos, estão sendo rejuvenescidos, que eu falei no vídeo lá de Cambisolo. E a parte retilínea e a planície, quando é plano, nós temos a não movimentação da água, né? Nesse caso, a água tende a concentrar alguns pontos. Então, observe que nessa parte côncava, nós temos o acúmulo de água. E onde nós temos, olha, por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma parte côncava. Já desse lado, ó, dessa parte, eu tenho uma parte convexa, onde distribui. Olha aqui, ó, típico convexo está aqui. Ó. Essa distribuição convexa, aqui quase que retilínea. Então, a forma do relevo também é muito importante. Dúvidas sobre relevo? Alguma consideração sobre relevo? Então, agora, biologia. Vamos falar sobre os organismos. Então, dentro dos processos, organismos, dentro dos fatores de formação, os organismos ele tem uma atuação ativa em diversos processos. E agora eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. Líquens e musgos colonizando as rochas. Quando esses líquens e os musgos colonizam as rochas, é o início do processo de intemperismo, é o início da formação dos solos. Eles vão exudar substâncias, e essas substâncias vão auxiliar no processo bioquímico do solo, da rocha, e que vai começar a transformar em solo, formar ali o horizonte
A. Ciclagem de nutrientes pela decomposição e mineralização da matéria orgânica. Entra no ciclo biogeoquímico. Então, eu estou lá, uma braquiária, está lá com o seu nitrogênio na folha, vai um organismo e vai comer parte dessa folha e vai digerir, vai decompor isso e liberar esse nitrogênio. E no processo de mineralização da matéria orgânica, transformar essa matéria orgânica, tem atuação também dos meso e micro-organismos. E o que é ciclagem? Quando esse nutriente está sendo lixiviado, quando ele está sendo perdido, vai à raiz e captura esse nutriente. E volta esse nutriente para a folha. Vira-se, torna-se, então, um ciclo. Quantidade de água no solo, a evapotranspiração. Então, mesmo as plantas, elas vão transpirar. Então, se eu tenho uma raiz mais profunda, gera um diferente potencial que vai fazer a água movimentar. E a água movimentando vai deixar o solo mais seco, vai transpirar, vai perder água. E, ao mesmo tempo, os organismos também deixam o solo tampado. Estou falando aqui de vegetação. Deixa o solo tampado, diminui a temperatura do solo e diminui a perda por evaporação, embora haja mais transpiração. Produção de ácidos orgânicos aqui tem uma grande importância no processo de estruturação do meu solo, de deixar essas moléculas, essas partículas mais unidas. Complexação de elementos. Então, olha que interessante isso. Eu tenho um contaminante lá no meu solo. Esses micro-organismos, esses organismos, eles vão complexar, eles vão cercar esse elemento e pode modificar a sua estrutura de o que era contaminante não ser mais, ou pelo menos deixar ele menos ativo. Cobertura do solo, olha, isso daqui é de extrema importância para vocês. Tem que manter a cobertura do meu solo para evitar erosão. Manejos agrícolas mais conservacionistas preconizam não deixar o meu solo descoberto, ou se deixar o mínimo possível. Justamente para quê? Para evitar a erosão. E a superfície do meu solo é a superfície mais fértil, de maior fertilidade natural. Os organismos atuam nisso que vocês precisam falar bastante, que é a agregação. É muito importante para a preservação de água. Quando o meu solo está agregado, ao mesmo tempo que ele absorve a água, ele possibilita a existência de macroporos. Tendo macroporos, vai ter mais recarga do lençol. Eu vou perenizar mais minha água vai ficar mais tempo no sistema. Além disso, eu tenho a formação de bioporos, como, por exemplo, as minhocas deixam, ou quando a raiz morre, ela deixa esses poros maiores que auxiliam também nesse processo de absorção da água. Precipitação de minerais na rizosfera, isso também algumas substâncias liberadas pela raiz altera o pH da rizosfera, que é o solo próximo da raiz, e aí vai precipitar alguns minerais. Temos alguns organismos que produzem esses minerais, lembrando da aula lá, que na verdade seriam mineraloides, né? Alguns casos de produzir pirita, ou no carbonato de cálcio, oxalato de cálcio. Raízes criando esses macroporos, principalmente quando as raízes morrem, ela gera um poro maior, que nós chamamos de bioporo, ou quando uma minhoca passa ali, que gera um fluxo preferencial da água. A ideia de você manter a agregação do solo, de manter o solo coberto,
é que ele deixa a água ficar mais tempo no sistema. Não vou fazer chover mais. Se choveu 100 milímetros no mês, vai continuar 100 milímetros naquele mês. Mas a quantidade de água que fica como uma esponja, como o solo sendo usado como uma esponja, é diferente. O meu solo bem agregado, ele possibilita infiltração, ele possibilita a retenção de água. Se eu tenho um solo compactado, um solo que não está com vegetação, a minha água rapidamente sai. Ela vai diretamente para o curso d'água. E o prejuízo é de todo mundo. Ação humana, né? Vai lá um animal e compacta o solo, vai lá um animal e quebra a estrutura do solo, vai lá um animal e faz um bom manejo desse solo também. Então, a ação humana ela pode ser benéfica ou prejudicial. Inclusive, os manejos agrícolas conservacionistas, eles preconizam a manutenção de uma grande diversidade biológica no meu solo. E a ação humana também, ela pode ser fazendo rotação de cultura, deixando o meu solo não coberto, ou deixando o solo coberto, né? Não coberto, deixando o solo sempre coberto, fazendo manejos que evite, que diminua a velocidade da água, pode ser uma ação benéfica, ou também pode ser uma ação totalmente prejudicial, tanto do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista agrícola. E aqui nós temos uma situação, olha, tirei essa foto justamente em cima de um granito que representa o início da formação do solo. Vou ter aqui, o que seria isso daqui, biologia? Líquens e musgos? Me ajudem aí. O que é isso daqui? Os musgos? Os musgos, então, ali no processo de começar a criar o meu solo. E aqui, olha, o processo de biociclagem. Como que acontece? Obrigado, Jaqueline. Então, musgos e líquens e briófitas. Por isso que é bom dar aula de biologia. Olha que beleza. O que nós temos aqui? Líquens, musgos e briófitas atuando no processo de formação do solo. Ah, obrigado. Briófita é igual musgos. Tá certo, então. A biologia tá me trollando, então não é bom mais dar aula para vocês. O briófita é igual musgos. Tá bom, gente. É que tem 3 classes dentro das briófitas. Muito bem. Então, tem esses organismos atuando no processo de início de intemperismo do solo. E aqui do lado, tem algo que é muito importante, que é justamente a ciclagem, a biociclagem de nutrientes, que quando vocês estiverem restaurando uma área, quando for fazer um manejo agrícola de uma área, tem que passar nesse processo de biociclagem. Que pensem aqui, olha, eu tenho esses nutrientes na solução do meu solo. Quais são os caminhos possíveis dele? Ele pode vir por os colóides do solo, que nós vamos ter aula semana que vem sobre os colóides do solo. Eles podem ser lixiviados, perdidos na água, ou pode ser absorvido. Então, no processo de absorção, ele pode vir para uma plantinha aqui, ou para uma fruta, maçã. Essa maçã cai no sistema, cai aqui no solo, vai ser decomposta e o cálcio volta para a solução. E, novamente, esse cálcio entra no ciclo. O que nós fazemos quando plantamos braquiária ou uma gramínea na entrelinha do café? A raiz da braquiária é muito mais profunda. Eu estou usando o processo de biociclagem para eu aproveitar os nutrientes que a raiz do café não consegue pegar. Então, o nutriente que caiu aqui, ó, o potássio que caiu aqui, que a planta que o café não pegou, a gramínea pode pegar, a braquiária pode pegar. E, por sua vez, vai absorver, eu vou vir aqui, ó, e cortar a folha e jogar aqui para aqui debaixo do café, da saia do café.
Eu estou usando o processo de biociclagem, de ciclagem de nutrientes, para fazer um manejo conservacionista agrícola. E com isso eu estou protegendo meu solo, e com isso eu estou evitando lixiviar mais nutrientes, e com isso eu estou aumentando o teor de matéria orgânica, eu estou retendo mais carbono no meu solo, utilizando o processo de biociclagem. Com isso, nós chegamos no último fator, que é o fator tempo. E tempo diz respeito a tempo de quanto que ficou ali aos agentes bioclimáticos, juntando esses 5 fatores. Em um relevo plano, por exemplo, olha, nós temos essa disposição do tempo. Então, aqui os líquens e os musgos, ou seja, musgos é igual uma briófita que eu descobri hoje, que vai aqui transformar a rocha no horizonte A, começa depois um BI, olha, e tem o horizonte C, que pode ou não passar por esse BT, que nós vamos ver qual solo que é, e chegar aqui, olha, num solo mais profundo, no decorrer do tempo. Vai passando o tempo aos agentes bioclimáticos numa mesma situação. É esse um processo de formação do meu solo. Mas como a gente viu, inclusive, o solo pode rejuvenescer. Se esse solo profundo sofre muita erosão, ele pode transformar, por exemplo, num câmbio-solo. A erosão, o intemperismo, envelhece o solo. A erosão rejuvenesce o meu solo. E é interessante a gente pensar nos fatores de formação do solo dentro de diferentes aspectos de escala. Quando a gente pensa em algo global, o fator preponderante no processo de formação, de formar o solo, é o clima, com essas divisões em mais tropical, em clima temperado, em clima polar. Nós pensamos mais nessa distribuição em clima. E uma propriedade? O que vocês pensariam mais na propriedade que poderia alterar o meu solo? Como que o meu solo é dentro de uma propriedade? O que vocês levariam em consideração? O relevo. O relevo tem grande importância dentro de uma propriedade, na distribuição dos solos. O que mais? Tem um outro fator que pode alterar e ter grandes variações de solo dentro de uma Material de propriedade no origem. mesmo relevo. Muito bem, Nathan. Material de origem. Então, relevo e material de origem dentro de uma paisagem, ou até mesmo dentro de uma paisagem de catena, que nós chamamos de terço superior, topo de morro, terço médio, terço inferior e solo de várzea, em ambiente de várzea, pode alterar ali o material de origem. Se altera o material de origem, vai ter também variações nas características do meu solo. Já quando eu penso no horizonte, o horizonte vai estar relacionado ali basicamente com o seu material de origem e com o relevo que está. Quando eu penso na estruturação, na agregação do meu solo, nas cargas, na estrutura mineral, está relacionado lá aos organismos vivos, que vai fazer o intemperismo. Está relacionado à movimentação de água. Mas é interessante vocês utilizarem esses fatores de formação do solo, que por sua vez vai condicionar formação de vegetação, que vai condicionar a movimentação da água, que vai fazer solos ter diferentes vulnerabilidades à erosão, vulnerabilidade à contaminação do lençol, é relevo, material de origem e o clima quando a gente tiver em situações distintas. Então, é interessante ter em mente esses fatores de formação e o que ele pode causar nas propriedades do solo. Para saber mais, Fundamentos, capítulo 7,